Polícia Federal cumpre mandados da Justiça nos portos de Manaus contra transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica. E você vai ver também. Negado o pedido de indenização do presidente Michel Temer contra Joesley Batista. Tribunal de Justiça de Goiás suspende decisão da Justiça Federal de limitar a 400 o número de presos na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia. Justiça Federal dá prazo de 10 dias para que defesa de Lúcio Funaro apresente um novo mapa de câmeras de monitoramento instaladas na fazenda onde cumpre prisão domiciliar. Cristiane Brasil tem novo recurso rejeitado pela Justiça e permanece com posse suspensa como ministra do Trabalho. Justiça nega pedido de prisão humanitária e mantém prisão de Paulo Maluf no regime fechado. E na série sobre a reforma eleitoral, o que mudou na hora de fazer doações para a campanha eleitoral? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça nos portos de Manaus. A operação batizada de Arquimedes fecha o cerco ao transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica com destino a grandes madeireiras no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Os trabalhos vão durar mais de 30 dias. Carolina Chaves tem outras informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a operação é realizada pela Polícia Federal em conjunto com o IBAMA e também com o Ministério Público para desarticular um esquema bilionário de extração ilícita de madeira da Amazônia. Ela tem o objetivo de interromper o transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente. Os fiscais do IBAMA e a Polícia Federal identificaram várias irregularidades na documentação, entre elas o atestado de legalidade do material e também a diferença entre o documento e o conteúdo dos contêineres. Os envolvidos, Érica, vão responder pelos crimes contra a flora e também receptação. Érica. Obrigada, Carolina. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, negou o novo recurso da defesa da deputada Cristiane Brasil. A posse dela no Ministério do Trabalho continua suspensa. Os advogados da parlamentar apresentaram recurso alegando que Cristiane Brasil preenche os requisitos legais para nomeação e posse no cargo de ministro de Estado. O juiz Vladimir Vitovski entendeu que isso é questão de mérito que deverá ser resolvida futuramente, no julgamento pela 7ª turma especializada do TRF2. Quando o assunto é processo de sucessão, os bens doados devem ter o valor atribuído no ato da doação e não na época da assinatura do processo. Este é o entendimento do STJ. A decisão unânime foi durante o julgamento de um caso envolvendo herdeiros do patrimônio do pai. Uma das herdeiras recorreu ao STJ alegando violação do Código de Processo Civil de 1973 na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A herdeira sustentou que os bens doados deveriam ser levantados no processo de partilha pelo valor vigente à época da abertura da sucessão, em 2004, quando ainda faziam parte do patrimônio do pai, e não no ato da doação. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente e o Tribunal de Justiça Estadual confirmou a decisão, por entender que o Instituto da Colação, que é quando os herdeiros necessários restituem à herança os bens que receberam em vida, tem o objetivo de garantir a igualdade na partilha. E para isso é necessário atualizar o valor recebido pela doação. No STJ, o relator do recurso, desembargador convocado Lázaro Guimarães, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e ressaltou que o critério estabelecido no Código Civil de 2002 modificou a previsão do Código de Processo Civil de 73, citado pela herdeira. De acordo com o desembargador, o valor da colação deve ser aquele atribuído ao tempo da doação, mas o valor dos bens deverá ser corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão para assegurar igualdade na partilha. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede no Recife, decidiu manter Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, no regime disciplinar diferenciado na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com essa decisão, o presidiário permanece isolado em uma cela individual, recebendo visitas semanais sem contato físico e com banho de sol separado dos outros detentos.
A defesa de Beiramar argumentou que a decisão de manter o preso no regime diferenciado foi tomada pelo magistrado de outro estado e que não se estenderia para a penitenciária de Mossoró, para onde ele foi transferido. Já o Ministério Público Federal deu parecer a favor da manutenção do regime diferenciado, já que Beiramar continuou a comandar o crime fora do presídio quando estava em regime normal, a argumentação aceita pela Justiça. A desembargadora Amélia Martins de Araújo, do Tribunal de Justiça de Goiás, suspendeu a decisão da Justiça Federal de limitar a 400 o número de presos na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia e para transferir os detentos mais perigosos para presídios federais. Gabriel Ciafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao tomar essa decisão, a desembargadora considerou que quem deve decidir sobre a transferência de presos e também a mudança deles para o regime semiaberto é a Justiça Estadual. Ela destacou também que a mudança não evitaria novas rebeliões. Foram 3 motins no presídio de Aparecida de Goiânia desde o início do ano, que resultaram em 9 mortes e dezenas de detentos feridos. A situação caótica por lá, Érica, fez a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, fazer uma visita até Goiânia para discutir toda essa situação enfrentada pelo sistema penitenciário. Sobre a decisão da desembargadora de suspender, então, a transferência dos presos e também a mudança deles para o regime semiaberto, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai entrar com 2 recursos, um no Superior Tribunal de Justiça e outro no Tribunal de Justiça de Goiás. Érica, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. A 20ª Vara Federal do Distrito Federal reiterou junto ao Supremo o parecer pela deportação do italiano Cesare Battisti, que vive no Brasil desde 2004. O pedido foi feito pelo ministro Luiz Fux. Assinada pela juíza Adversi Rates Mendes de Abreu, a manifestação relembra que a Vara acolheu o pedido do Ministério Público Federal, feito em 2012, de cassar o visto de permanência definitiva do italiano no país. Battisti foi condenado na Itália, prisão perpétua, por envolvimento em 4 homicídios. Ele vive no Brasil beneficiado por um decreto do ex-presidente Lula. Em 2010, negou o pedido de extradição para a Itália. Um soldador de empresa de comunicação visual vai receber R$300 mil por ter sofrido um acidente de trabalho. O TST responsabilizou a empresa contratante, que havia entrado com um recurso para não indenizar o trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia aceitado o recurso da loja que contratou os serviços do soldador e acabou afastando a responsabilidade civil dela. O soldador, ao instalar uma placa na marquise da loja que contratou o serviço, sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de 4 metros. O acidente causou danos estéticos e físicos que o incapacitaram definitivamente para o trabalho. Para o regional, o dono da obra não responde pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pelo empreiteiro e, no caso, a loja contratou os serviços do soldador por não ter capacidade técnica para a realização do trabalho. O caso chegou ao TST. O relator do processo na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, votou para restabelecer a sentença de primeira instância ao ressaltar que, embora a orientação jurisprudencial 191 da seção 1 de dissídios individuais afaste a responsabilidade do dono da obra apenas na área da construção civil, o dever de indenizar, no caso, não é afastado pela modalidade ou por quaisquer cláusulas constantes em contratos de prestação de serviços firmados pelas empresas. Aqui, então, eu conheço do recurso de revista por violação dos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil e por má aplicação do OJ número 191 e provejo o recurso. Dessa maneira, os demais ministros, por unanimidade, reconheceram a conduta negligente da loja e restabeleceram a responsabilidade solidária em relação às indenizações por danos estéticos, materiais e morais, em um total de R$300 mil. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal negou o pedido do deputado federal Paulo Maluf para cumprir pena em prisão domiciliar. O pedido de prisão domiciliar humanitária foi apresentado pela defesa do deputado no ano passado, logo após ele se entregar à Polícia Federal em São Paulo. Os advogados alegavam risco de vida na cadeia em razão de graves problemas de saúde. O juiz reconheceu as doenças, mas afirmou que elas podem sim ser tratadas no sistema prisional. Atualmente, Paulo Maluf está na Papuda, em Brasília. Ele foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e preso após determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal dá prazo de 10 dias para que defesa de Lúcio Funaro apresente um novo mapa de câmeras de monitoramento instaladas na fazenda onde cumpre prisão domiciliar. A gente volta já já. A juíza Patrícia Machado Carrijo, da 2ª Vara Civil Criminal de Morrinhos, condenou Ronaldo Miranda Ribeiro a 2 anos e 7 meses e 15 dias de detenção em regime aberto pelo crime de homicídio culposo por 2 vezes. Ronaldo Miranda conduziu o carro que se envolveu no acidente vitimando o cantor sertanejo Cristiano de Melo Araújo e sua namorada, Alana Coelho Pinto de Moraes, no dia 24 de junho de 2015. Patrícia Carrijo substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade pelo pagamento de 10 salários mínimos. Além disso, a magistrada determinou que ele pague R$25 mil a título de reparação dos danos causados aos sucessores de cada uma das vítimas. Ronaldo ainda teve a carteira nacional de habilitação suspensa. Para a magistrada, restou comprovada a autoria do crime, uma vez que Ronaldo Miranda tinha plena ciência sobre as condições precárias das rodas instaladas no veículo e no risco inerente da sua utilização no momento de sua condução. A juíza ressaltou que, nesse caso, o acusado agiu nas 3 modalidades: imprudência, negligência e imperícia, previstas no Código Penal. A 10ª Vara Civil de Brasília rejeitou um pedido do presidente Michel Temer para que o empresário Joesley Batista, dono do grupo JF, fosse condenado a pagar R$600 mil por danos morais. A decisão inclui também o pagamento de R$60 mil pelo presidente da República para as custas processuais. Evne Araújo tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Esse pedido foi apresentado à Justiça depois de o empresário Joesley Batista afirmar em uma entrevista que o presidente Michel Temer chefia a maior mais perigosa organização criminosa do Brasil. A defesa do presidente Michel Temer, então, argumentou que essa declaração foi caluniosa, difamatória e injuriante. Já Joesley Batista contestou e disse que essa declaração está na denúncia e nos depoimentos dele, no acordo de colaboração premiado, homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o juiz entendeu que os fatos já eram de conhecimento público e não há como considerar que a declaração teve como propósito atingir a imagem do presidente da República e, por isso, negou esse pedido de pagamento de indenização por danos morais. Sobre a sentença, os advogados do presidente Michel Temer preferiram não comentar o assunto. Érica. Obrigada, Evne. O juiz substituto Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, deu 10 dias de prazo para que a defesa de Lúcio Funaro apresente um novo mapa de cobertura das câmeras de monitoramento instaladas na fazenda dele. A determinação foi dada após a constatação de que a imagem usada para mapear a distribuição das câmeras não abrange toda a área da propriedade onde Funaro cumpre prisão domiciliar desde dezembro do ano passado. Soares Leite ordenou ainda que um oficial de justiça da comarca de Vargem Grande do Sul compareça à fazenda de Funaro para fiscalizar se ele de fato está cumprindo a prisão domiciliar. O doleiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal como sendo um antigo operador de propina para a bancada do PMDB na Câmara. A Constituição garante que toda criança de 0 a 5 anos de idade tem direito à creche, mas na prática não é isso que acontece. Há 4 anos, Ingrid tenta matricular Eduardo, o filho mais novo dela, em uma creche no Distrito Federal. Já foram 4 tentativas. O máximo que ela conseguiu foi fazer um cadastro e entregar os documentos do filho. Por essas questões aí, né, que a gente fica dependente do governo, é que acho que está aumentando esse número de autônomos, porque a gente é obrigado a trabalhar por conta e eu particularmente não tenho como, eu tenho que trabalhar com alguma coisa dentro de casa, porque não tenho como deixar ele, né? O direito de acesso à creche é garantido na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a trabalhadores rurais e urbanos. A lei estabelece que crianças de 0 a 5 anos não podem ter acesso negado e define outras maneiras dos pais deixarem os filhos quando saem para trabalhar. Empresas com mais de 30 funcionárias devem ter um espaço destinado às crianças. Caso não tenham condições, devem garantir o auxílio creche ou fazer convênios com estabelecimentos particulares. Esta advogada especialista em direito de família afirma: este é um direito social que garante a integridade física e moral das crianças. Como é um direito constitucional, se essa mãe não conseguir, né, através desses meios, ela tem que realmente entrar com a ação na justiça.
Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a advogada Patrícia Luiza Moutinho Zapponi, que é especialista em políticas públicas e direitos humanos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, explica para a gente o que é considerado educação infantil na legislação brasileira. Olha, desde a LDB de 1996, a educação infantil está sendo considerada como uma educação de base. Então, é um direito constitucional. A educação infantil, existem políticas públicas pelo governo federal. Mas aí nós temos uma série de problemas, né? Porque a procura é muito maior do que a oferta. Aí gera um problema para os estados e para os municípios. Quem é que tem que implementar isso? São estados e municípios? Estados e municípios. O governo federal, ele tem a política pública, ele tem o recurso, ele repassa para os estados e para os municípios. Toda criança, então, indistintamente, tem direito a uma vaga, teria necessariamente. Com certeza, é um direito constitucional. Mas isso na prática não é o que acontece, né? Não ocorre justamente por conta, né, de que a procura é muito maior do que a oferta. Qual é a regulamentação? O que orienta aí a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da área de educação, as políticas públicas do governo federal e a Constituição Federal, porque é um direito constitucional, é um direito do cidadão. Que aí vale aquela velha premissa, né, educar as crianças para não ter que punir os adultos. Qual é a idade? Já de assim que nasceu? 0 a 5 anos, mas a obrigatoriedade é na época da alfabetização, que hoje em dia é considerada a partir dos 5 anos de idade. 5 anos de idade já é obrigado a ter uma vaga sempre a criança. Uma vaga, sim, para ter o início da alfabetização. Quais critérios podem ser usados aí por municípios e por Estado para selecionar quem vai entrar na educação infantil, por exemplo? As questões sociais, né? A partir do momento que a família está inscrita no NIS, né, é assistida pelo CRAS, pelo CREAS, recebe o Bolsa Família, ela teria automaticamente direito, então dentro das políticas públicas, a ter uma vaga na creche. Na creche e no ensino também fundamental? Exato, no ensino. Se a família está inscrita nos programas sociais, automaticamente, seria algo automático. Está inscrito, já teria uma vaga para o ensino. O que acontece, doutora, quando na prática, por exemplo, o pai vai buscar essa vaga numa creche próxima à casa dele e não encontra essa vaga? De quem é a responsabilidade? Essa criança fica desassistida? Ela não deveria ficar desassistida. Aí o que ocorre? Ele iria para uma outra localidade. Muitas vezes, como são famílias de baixa renda, eles não têm condição de arcar com esse transporte. O transporte, longe de casa. O transporte seria dever do Estado ou do município, mas aí nós caímos no mesmo problema. A procura é maior que a oferta. Aí nós temos, no caso da Defensoria Pública, para ingressar com uma ação para garantir o direito daquela criança ter aquela vaga naquela localidade. Porque todo o projeto da cidade, ele prevê, né? Existe o bairro, existe a quadra, no caso de Brasília, e teria que ter todo o aparelhamento público, né? Todo o equipamento público, que seria a delegacia, o posto de saúde, a escola, a creche, destinada para aquela localidade. Mas na prática não ocorre. Quando há uma negativa e a mãe, o pai tem que trabalhar e não tem onde deixar a criança, a senhora já disse que um caminho é a Defensoria Pública. Quais são os outros caminhos que ela pode... Defensoria Pública, ela procurar a diretoria de ensino daquela localidade, expor a situação dela, porque sempre existem exceções. Ver de que maneira procurar o próprio CRAS, o Conselho Tutelar. Então, procurar todo o aparelhamento público para dar esse suporte. E, na última instância, a Defensoria Pública. Quando a senhora já disse aí que tem que ter um transporte, quem que é responsável por esse transporte? O pai, quando a vaga na creche é muito distante da casa, ou mesmo a vaga no ensino básico, mesmo na primeira série. Como essa criança vai até a escola? Porque muitas vezes o pai não tem nem condições de levar, se ele vai trabalhar, não tem como levar essa criança até a escola. Pela política pública governamental, federal, até o transporte ele está incluso na vaga. Então, toda criança teria o transporte correlato àquela vaga. Mas isso também não ocorre. A gente sabe de toda a deficiência dos transportes, todos os problemas que existem em pequenos municípios. Aí, o que acontece? É ingressar também com uma ação, porque muitas vezes as crianças vão a pé até a escola. E quando ele chega, ele está exaurido, ele não se alimentou direito muitas vezes. Então, não é só o problema da vaga em si, existe todos os outros problemas transversais à questão da educação
que vem a ser a segurança alimentar, né? Está dentro da questão da segurança alimentar, que é muito mais amplo do que a problemática tão somente de se focar na vaga. Existe todo um problema social. Bom, mas isso é um problema aí de muitos locais, né? Mas que tem solução se a pessoa for atrás, tem um caminho. Eu conversei aqui com Patrícia Luiza Moutinho Zapponi, que é advogada, e conversou com a gente a respeito das vagas no ensino infantil, as vagas públicas, né? Obrigada, doutora. Até uma próxima. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. E na série sobre reforma eleitoral, o que mudou na hora de fazer doações para a campanha, a gente volta já já. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para controlar as despesas pagas com dinheiro público. Prestes a completar 18 anos, ela é considerada um marco no controle das contas públicas. É com o dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros que União, estados e municípios mantêm a administração pública. Mas não havia um controle efetivo sobre todos os gastos. Em 2000, foi estabelecido um limite para o uso dessas verbas, com a lei que criou a responsabilidade fiscal sobre os administradores. A lei é válida para os poderes executivo, legislativo e judiciário, no caso da União e estados, e para os poderes executivo e legislativo em âmbito municipal. Foi a Lei Complementar 101 de 2000 que instituiu a responsabilidade fiscal para todas as esferas da administração, que devem respeitar limites de despesas com o pessoal e também nos gastos no dia a dia. Ou seja, quem está na gestão não pode gastar mais do que arrecada. Este advogado considera a Lei de Responsabilidade Fiscal um marco para o controle das contas públicas e destaca que a união da Lei de Responsabilidade Fiscal com outras que criaram, por exemplo, o Portal da Transparência, aumenta a fiscalização sobre os gastos feitos por União, estados e municípios. Quanto mais transparência, menor serão as possibilidades de atos de corrupção. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que representou um marco em 2000, hoje ela tem que ser cada vez mais aprimorada para que os cidadãos eles tenham acesso, através da internet, através dos meios de comunicação, a todos os dados das despesas, das receitas, dos gastos públicos. São 18 anos em vigor. Mas para o chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, ainda é necessário que seja feita a regulamentação de alguns pontos da lei e uma fiscalização mais efetiva. No artigo 67 da lei, por exemplo, está prevista a criação do Conselho de Gestão Fiscal, que é um conselho que vai fazer o detalhamento dos demonstrativos contábeis, uma unificação de como as contas públicas devem ser elaboradas na União, nos estados e municípios. Esse conselho não foi regulamentado até hoje. São avanços que precisam ser cumpridos, né? E nós precisamos reconhecer também que o objetivo maior da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi de estabelecer a estabilidade, evitar crises fiscais no país, ele não foi plenamente atingido. Tanto é que estados e municípios hoje estão em crise novamente no Brasil. O controle é feito pelo Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas Estaduais e Ministério Público de Contas. Quem não respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal pode responder por improbidade administrativa em âmbito penal e até ficar inelegível. Mais do que isso, o advogado destaca o principal prejudicado quando o dinheiro público não é investido da forma correta. Um determinado ente federativo, seja um estado, seja um município, que não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá ter um prejuízo aos seus cidadãos, por conta do bloqueio de repasses, por conta da proibição de empréstimos, por conta da proibição de aumento dos servidores públicos ou até mesmo de contratação de um servidor público que é necessário à prestação de um serviço à comunidade. Então, não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma ofensa aos cidadãos, é uma ofensa à sociedade e o prejuízo é para todos nós. Desde o início da semana, o Jornal da Justiça mostra as principais alterações trazidas pela reforma eleitoral de 2017. Hoje, a reportagem é sobre a doação para a campanha eleitoral. Em 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que apenas pessoas físicas poderiam fazer doações eleitorais, sempre respeitando o limite de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição. Mas a reforma trouxe a possibilidade do uso de financiamento coletivo, a famosa vaquinha, para arrecadar recursos para a campanha. Candidatos e partidos vão poder juntar dinheiro para as campanhas por financiamento coletivo desde o dia 15 de maio de 2018. Mas as instituições que trabalham com crowdfunding vão precisar ser cadastradas na Justiça Eleitoral. As quantias arrecadadas e lista de doadores também devem ser divulgadas para as autoridades eleitorais.
Além disso, se alguma quantia for levantada para uma pessoa que não apresentou o registro de candidatura, todo o montante arrecadado deve ser devolvido aos doadores. A reforma eleitoral prevê ainda que os partidos promovam eventos para arrecadar recursos para campanhas eleitorais, além de vender bens da legenda. Os candidatos também vão poder injetar dinheiro próprio para financiar a campanha, desde que respeitado o limite de gastos para o cargo eletivo que for disputar. E amanhã, na última reportagem da série sobre a reforma eleitoral, você vai saber o que foi alterado na propaganda eleitoral. No dia 30 de janeiro é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional e a TV Justiça celebra com uma jornada pelo universo das histórias em quadrinhos. No Repórter Justiça desta semana, você vai conhecer a história dos quadrinhos, os personagens, colecionadores e vai ver de perto o trabalho nos estúdios de Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. O programa vai ao ar nesta sexta, às 7h30 da manhã. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.